Alô, mulherada, nosso assunto agora é saúde. Vamos falar sobre um método contraceptivo que é bastante usado e tem um dos menores índices de falhas, que é o DIU. Lembrando que você pode mandar sua mensagem e a sua dúvida para o nosso WhatsApp 719-9971-9009. O DIU é um dispositivo intrauterino. Ele é colocado dentro da mulher e está disponível na rede pública de saúde. Para tirar as nossas dúvidas, a gente conversa com a ginecologista Tirza Pimentel, médica do Hospital da Mulher. Tudo bem, doutora Tirza? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, Pamela, boa tarde a todas que estão nos assistindo. Boa tarde. Doutora Tirza, primeiro explica pra gente como é que funciona o DIU como contraceptivo. Então, o DIU, como você falou, né, é um dispositivo intrauterino, é um dispositivo de polietileno em formato de T, revestido com cobre. Ele age localmente, né, uma vez que a gente insere ele dentro do útero, ele vai fazer uma reação inflamatória local que vai modificar o muco, modificar o pH. Ele age dificultando a motilidade dos espermatozoides, ou seja, ele age dificultando a subida dos espermatozoides até a trompa, que é onde acontece a gravidez. O espermatozoide ele tem que nadar até a trompa para encontrar o óvulo e lá eles se unem formando o embrião. Então, o DIU ele age ali produzindo substâncias tóxicas que matam ou atrapalham a subida desses espermatozoides. Para dificultar mesmo a vida do espermatozoide. Esse é o DIU por bloqueio, né? Porque existem tipos de DIU diferentes, né, doutora Tirza? Existem os DIUs hormonais, né? Eles agem liberando o hormônio similar ao hormônio utilizado no contraceptivo oral. E ali, diariamente, ele vai liberando aquele hormônio, atrapalhando também a questão intrauterina, né? Tudo para interferir no encontro, no encontro do espermatozoide com o óvulo. A diferença é essa. Os DIUs não hormonais, eles não provocam alguns efeitos que os hormônios provocam, né? Algumas mulheres podem usar hormônios, algumas mulheres não querem usar hormônios. Então é isso, vai depender muito da história e do desejo de cada mulher. Já tenho aqui mensagens das nossas e dos nossos telespectadores aqui ligadinhos no Band Mulher. Tem uma pergunta aqui, ó, final 8557. Eu tenho filho, eu já tenho filho, eu posso ainda assim usar o DIU? O uso do DIU pode ser feito somente em mulheres com filho? Não, isso é um dos mitos, né? Existem vários mitos que rodeiam aí o uso do DIU. Um dos principais é esse, né? Acredita-se que a mulher que nunca teve filho não pode colocar o DIU. Não, isso não é verdade. Inclusive, o DIU ele é um método maravilhoso para adolescentes, meninas que nunca tiveram filhos, né? Porque ele é um método de longa duração, então ele previne a gravidez por um longo tempo, são 10 anos, né? O DIU de cobre, o tradicional, que é o que é oferecido na rede pública, é o DIU de cobre tradicional. Então, ele dura 10 anos e a mulher que não tem filhos, que nunca engravidou, pode sim colocar o DIU. Isso que eu ia te perguntar, doutora Tirza, por quanto tempo o DIU fica no organismo da mulher, né? Por quanto tempo e em quanto tempo ela vai precisar, por exemplo, fazer uma revisão, esse tipo de coisa? Então, o DIU tradicional de cobre, ele dura 10 anos. A mulher, ela deve fazer revisões, não tem um tempo determinado, não é obrigatório que seja a revisão anual, que faça ultrassom anual, né? Algumas pessoas ficam preocupadas, não. Hoje em dia, a gente incentiva as mulheres a tocarem mesmo, sentirem o fio do DIU. Quando a gente coloca o fio do DIU ele fica para fora do colo do útero. Então, através de um toque vaginal com o próprio dedo, a própria mulher faz isso, ela pode sentir o fio e ela pode detectar alguma alteração, se o fio está maior ou se o fio está menor, se não perceber o DIU, né, que é sinal de que pode ter acontecido uma expulsão por acaso. Mas se for só para avaliar, né, ficar com medo de será que o DIU saiu, será que não saiu, é só observar o próprio corpo e se ficar realmente, se tiver muita atenção assim, em relação a isso, pode sim fazer um ultrassom transvaginal todo ano, né, uma vez por ano, só para garantir, né, só para dar uma checada, mas não é obrigatório não tem nada de obrigatoriedade disso não. Mas vale aí um destaque para essa informação, né, precisa observar, né, se você notou aí alguma coisa estranha, precisa sim fazer uma revisão. Agora, doutora Tirza, quais são as chances de engravidar com DIU? São bem baixas. É outro mito. Muitas mulheres ficam com medo, né? Porque conheceram alguém que engravidou usando o DIU, mas não. A eficácia é acima de 99%, né? A taxa de falha é de 0,2% a 0,6%. Então, assim, é muito baixo mesmo. É muito mais fácil engravidar usando contraceptivo oral do que utilizando o DIU. A Cleide de Itapuã pergunta aqui, Pamela, comecei a usar o DIU e minha menstruação desregulou. Isso tem a ver? Não desregula. O que acontece é que nos 3 primeiros meses, pode até chegar aos 6 primeiros meses, algumas mulheres elas têm uma mudança no padrão do fluxo. Algumas mulheres elas passam a apresentar um fluxo mais intenso, ou a menstruação passa a durar 1 dia ou 2 dias a mais.
Isso acontece, mas não desregular, assim, o ciclo ficar irregular, não. Ela tem que investigar outras causas. O DIU atrapalha a relação sexual, doutora Tirza? Não, o DIU não atrapalha, a não ser que o fio seja cortado muito curto e aí a pontinha, que é um fio de nylon, a pontinha, às vezes, alguns parceiros percebem. Mas, assim, no geral, não atrapalha em nada. Vamos falar então sobre essa colocação do DIU, né? Esse procedimento é cirúrgico, ele está disponível na rede pública de saúde. Como é que faz para uma mulher que está nos assistindo e quer colocar o DIU? Qual é o passo a passo? Sim, ele está disponível na rede pública. O passo a passo é o seguinte: a paciente ela deve procurar a unidade básica de saúde do seu município, né? Pode ser o posto de saúde, prefeitura, bairro, alguma policlínica, e ela passa pela consulta com o profissional. Ela relata o desejo dela de utilizar o DIU, né, de cobre tradicional como método contraceptivo. Esse profissional ele vai direcionar, né, nesse caso aqui que eu estou falando do serviço que eu trabalho, ele vai direcionar ela para o ambulatório de planejamento familiar no Hospital da Mulher. E aí, a unidade básica de saúde ou a secretaria de saúde cadastra essa paciente no sistema de lista única. E ela pode acompanhar esse agendamento no site, né, no www.saude.ba.gov.br/lista única e aguardar o agendamento. E é por cirurgia mesmo? É feita uma cirurgia? Quanto tempo? Como é que funciona? Não. É feito no ambulatório mesmo. Sim. Mulheres, né, poucas têm indicação de inserção do DIU via cirúrgica, mas assim, é muito raro. Geralmente é na rede privada, né? Algumas mulheres optam por fazer sob sedação e aí Sim. acabam optando por esse serviço. Mas, no geral, é um procedimento ambulatorial, é um procedimento que não é muito doloroso, né? Isso varia muito, né? A dor Isso que eu ia perguntar, né? Se dói, eu sei que o limiar de dor é uma coisa muito pessoal, mas em geral dói? Não, no geral é uma cólica, né? As mulheres referem cólica e aí isso varia de grau a depender de cada mulher. Eu percebo que é muito mais o medo do que, na verdade, a dor. É um procedimento rápido, a gente coloca um DIU em 10 minutos, é bem tranquilo. E uma dica aqui para as pacientes que vão procurar o Hospital da Mulher: se vocês tiverem preventivo, ultrassom transvaginal, já levem no dia da consulta, porque a depender do caso você já sai de lá com o seu DIU colocadinho. Sim. E um teste de gravidez também. Tem mais uma pergunta aqui. Pamela, para colocar, precisa fazer cirurgia? A gente acabou de responder. A segunda é: quais os cuidados no dia que coloca? Tem que ficar repousando, né? Não. Pode fazer as atividades rotineiras. A gente orienta assim: não carregar peso, né? Quem treina, por exemplo, não fazer agachamento, essas coisas, né? Mas para evitar fatores de confusão, porque às vezes sangra um pouco, é normal sangrar, mas aí ela já vai associar outra coisa. Então, para ficar tranquilo, no dia da inserção, pode trabalhar, pode fazer suas atividades, só evitar excessos. A gente pede que evite excessos. Muito bem, doutora Tirza, ginecologista do Hospital da Mulher, respondendo para a gente sobre o uso do DIU. Muito obrigada, tá, doutora Tirza? Até a próxima. Obrigada pelo convite. Tchau.